Existe um tipo de silêncio que não é vazio. Ele pesa, ele fala, ele aperta o peito de um jeito estranho, como se o ar ficasse mais denso, sem ninguém mexer em nada. Quem já perdeu alguém que ama sabe exatamente do que estou falando. Não é o silêncio da casa vazia apenas, mas aquele instante em que você sente que algo mudou no mundo, mesmo que tudo ao redor continue igual. É nesse espaço invisível entre o que foi e o que nunca mais será que muitas pessoas começam a perceber sinais sutis, quase imperceptíveis, que não sabem explicar, mas também não conseguem ignorar. Tem gente que sente um arrepio inesperado no meio da madrugada. Outros acordam com o coração acelerado, como se alguém tivesse acabado de sair do quarto. Há quem sinta um perfume conhecido, fora de lugar, fora de hora. E há quem simplesmente sinta uma paz estranha, profunda, que não combina com o tamanho da dor que ainda está ali. Essas experiências costumam ser guardadas em silêncio, porque muita gente tem medo de parecer fraca, iludida ou até desrespeitosa com a própria fé. Mas a verdade é que esse tipo de vivência atravessa séculos, culturas e histórias pessoais, sempre do mesmo jeito, não como espetáculo, mas como algo íntimo, reservado, quase sagrado. Durante muito tempo, esse assunto foi tratado apenas em sussurros, principalmente dentro do ambiente religioso, não porque fosse considerado falso, mas porque exige maturidade espiritual para não ser confundido com superstição ou fantasia. Alguns místicos cristãos escreveram sobre esse instante delicado entre a morte e a eternidade como um momento de transição, em que a alma, recém-separada do corpo, ainda mantém uma consciência profunda dos laços que construiu em vida. Não se trata de apego doentio, nem de medo de partir, mas de amor. Amor que não se dissolve automaticamente quando o coração para de bater. Segundo antigos relatos espirituais, existe um intervalo muito específico após a morte em que a alma realiza uma última visita ao lugar que reconheceu como lar. Não é uma volta física, não é uma aparição assustadora, não é algo feito para provocar medo. É um retorno silencioso, quase invisível, cujo objetivo não é ficar, mas se despedir. É como fechar uma porta com cuidado, sem bater, depois de agradecer por tudo que foi vivido ali dentro. Esse ensinamento surgiu em escritos místicos profundamente ligados à tradição cristã, especialmente no contexto da vida contemplativa. Ele não aparece como regra obrigatória, nem como dogma, mas como experiência espiritual relatada, vivida e reconhecida ao longo do tempo, por pessoas que dedicaram a vida inteira à oração e ao discernimento interior. Pessoas que não falavam por impulso, nem por emoção descontrolada, mas por vivências interiores repetidas, confirmadas e amadurecidas. O que torna esse tema tão sensível é que ele toca diretamente na ferida do luto. Ele oferece consolo, mas também exige responsabilidade, porque não fala apenas sobre quem partiu, fala sobre quem ficou, fala sobre como a gente lida com a ausência, com o amor que não teve tempo de dizer tudo, com os pedidos de perdão que ficaram engasgados, com as palavras que a gente jurava que ainda teria tempo de falar depois. Esse momento de despedida descrito por místicos não seria apenas um gesto da alma que parte, mas também uma oportunidade silenciosa para os vivos compreenderem algo maior, que a morte não apaga os vínculos verdadeiros. Muitos relatos antigos descrevem que, nesse intervalo, a alma observa, sente e percebe. Ela reconhece o ambiente, percebe se há oração, se há revolta, se há esquecimento ou se há amor, não para julgar, mas porque ainda está ligada de alguma forma àquilo que construiu. É como se Deus, em sua misericórdia, concedesse um último gesto de ternura, permitindo que a separação não seja brusca demais, nem para quem parte, nem para quem permanece. Talvez você já tenha vivido algo assim e nunca tenha contado a ninguém. Talvez tenha acordado certa noite com a sensação de que alguém esteve ali. Talvez tenha sentido vontade de rezar por alguém específico, sem saber exatamente por quê. Talvez tenha chorado de forma diferente. Não de desespero, mas de alívio. Essas experiências não costumam vir acompanhadas de explicações racionais imediatas.
Elas vêm primeiro como sentimento, depois como pergunta, e só muito tempo depois como possível compreensão. O mais importante aqui não é provar nada, nem convencer ninguém. É abrir espaço para refletir sobre a possibilidade de que o amor verdadeiro não se submete às mesmas regras do tempo físico, que talvez exista, sim, um instante cuidadosamente permitido pela misericórdia divina, para que a alma se despeça do lugar onde aprendeu a amar, sofrer, crescer e existir como pessoa. Quando a gente fala sobre esse retorno silencioso da alma, muita coisa começa a se encaixar de um jeito diferente dentro da gente. Situações que antes pareciam coincidência passam a ganhar outro peso. Aquela noite em que você acordou sem motivo, aquele sonho que parecia mais real do que qualquer outro, aquela vontade repentina de rezar por alguém específico, mesmo depois de semanas do falecimento. Nada disso vem com aviso, nada disso pede licença. Simplesmente acontece, e quase sempre quando a mente está cansada demais para inventar coisas. Segundo antigas descrições espirituais, esse momento não acontece de forma aleatória. Existe uma ordem, uma sequência, um tempo interno que não segue o relógio humano, mas respeita um ritmo que parece atravessar toda a tradição cristã. Nos primeiros instantes após a morte, a alma experimenta algo que muitos místicos descrevem como um despertar abrupto. É como se, de repente, tudo ficasse absolutamente claro. Não existe mais distração, não existe mais desculpa, não existe mais auto-engano. A pessoa se vê como realmente foi, sem filtros, sem máscaras, sem justificativas. Esse encontro consigo mesma é intenso, profundo e, para muitos, doloroso. Não porque Deus seja cruel, mas porque a verdade, quando é total, pesa. Nesse primeiro momento, a alma compreende as consequências reais da própria vida. Cada escolha, cada palavra, cada omissão ganha um significado que antes parecia pequeno. É aí que se define o caminho espiritual que a alma seguirá. Mas isso não significa que tudo se encerra ali. Existe ainda um intervalo, uma transição, uma espécie de travessia interior. Depois desse primeiro impacto, a alma entra num estado diferente. Ela já não pertence mais ao corpo, mas ainda não está completamente desligada da história que construiu. É como alguém que arruma as malas sabendo que vai partir para sempre, mas ainda dá uma última volta pela casa. Não por apego doentio, mas por reconhecimento. Reconhecimento do amor vivido, dos vínculos criados, das marcas deixadas e recebidas. É nesse contexto que se fala desse retorno ao lar. Não como algo espetacular, visível ou assustador, mas como uma presença espiritual discreta. Muitos relatos antigos deixam claro que não se trata de aparição, nem de comunicação direta, nem de mensagens audíveis. O que acontece é muito mais sutil. É sensação, é percepção interior, é mudança no ambiente emocional do lugar. É como se algo estivesse ali sem precisar ser visto. Esse retorno teria um sentido profundo. Primeiro, permitir que a alma se despeça verdadeiramente. Em vida, quase ninguém se despede direito. A morte costuma chegar sem aviso, interrompendo conversas, deixando frases pela metade, criando ausências que doem por anos. Esse momento seria, então, uma forma de fechamento espiritual, um último gesto de amor, não para prender, mas para liberar. Outro aspecto importante é que a alma, nesse instante, percebe claramente o estado emocional e espiritual de quem ficou. Não para julgar, mas porque ainda existe uma conexão viva. Ela percebe se há revolta, se há abandono, se há oração ou se há esquecimento. Isso não muda o destino eterno já definido, mas influencia profundamente o modo como essa despedida acontece. Ambientes marcados por oração, mesmo silenciosa, costumam ser descritos como mais leves, mais serenos. Já ambientes tomados por ódio, culpa extrema ou negação absoluta podem gerar inquietação interior. Muitos testemunhos ao longo do tempo relatam que, nesse intervalo, familiares experimentam sinais parecidos, mesmo sem combinarem nada entre si. Um sente vontade de acender uma vela. Outro acorda subitamente no meio da noite. Outro sente um perfume conhecido,
Outro chora sem entender por quê. Esses sinais não são iguais para todo mundo porque cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, mas o padrão emocional costuma se repetir. Depois do susto inicial, vem uma paz estranha, como se algo tivesse sido finalmente resolvido. O mais delicado nesse ensinamento é entender que esse retorno não é pedido da alma, nem conquista humana. É permissão, é graça. Não depende de ritual, não depende de conhecimento prévio, não depende sequer da fé consciente dos familiares. Acontece porque Deus permite. A diferença é que quem conhece essa possibilidade tende a viver esse momento de forma mais consciente, mais acolhedora e menos confusa. Existe também uma dimensão de responsabilidade envolvida. Muitos místicos relatam que, nesse instante, a alma sente uma necessidade profunda de oração. Não porque esteja perdida, mas porque compreende com clareza absoluta o valor real das intercessões. O que em vida parecia abstrato, agora se revela concreto. Uma oração sincera, feita do coração, tem peso. Um gesto de amor oferecido em intenção da alma tem efeito. Nada é desperdiçado, por isso, esse momento não deve ser vivido com medo, mas com recolhimento. Não com curiosidade mórbida, mas com respeito. Não como espetáculo, mas como encontro silencioso entre mundos que se tocam por um breve instante. É um tempo em que o amor fala mais alto que a lógica, e o espiritual atravessa o cotidiano sem precisar se impor. Se você chegou até aqui, talvez algo desse texto tenha encostado em você de um jeito diferente. Talvez tenha lembrado de alguém, talvez tenha entendido melhor algo que viveu e nunca soube explicar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está te ajudando a olhar para o luto com mais profundidade e menos medo, fica aqui um convite simples, sem pressão. Se inscreve no canal para continuar acompanhando esse tipo de reflexão e se sentir à vontade, deixa um comentário contando o que esse tema despertou em você. Às vezes, a sua história ajuda outra pessoa a entender a própria dor. Quando a gente começa a olhar para esse momento de despedida com mais atenção, percebe que ele não fala apenas sobre quem partiu. Ele fala sobretudo sobre quem ficou, sobre como lidamos com a ausência, com o amor interrompido, com a sensação de que algo ficou inacabado. Muitos relatos espirituais mostram que esse retorno silencioso da alma não acontece para assustar, nem para prender ninguém ao passado, mas para permitir que tanto a alma quanto os vivos sigam adiante com menos peso no coração. Há algo profundamente humano nisso. A gente não nasce sabendo se despedir. Em geral, aprende do jeito mais doloroso possível. E talvez por isso esse intervalo exista, para que a despedida aconteça sem palavras, sem explicações longas, mas com presença. Uma presença que não cobra, não exige, não pede nada além de um pouco de atenção interior. Às vezes, a alma não vem para trazer respostas, mas apenas para confirmar algo simples. O amor não acabou. Místicos antigos descrevem que, nesse instante, a alma experimenta sentimentos intensos: gratidão por quem cuidou, arrependimento por quem feriu, alívio por finalmente compreender o sentido de tanta coisa que antes parecia confusa, e principalmente, um desejo profundo de que os que ficaram não se percam na dor. A alma percebe com clareza que o sofrimento excessivo, a culpa prolongada ou a revolta contra Deus não ajudam ninguém. Pelo contrário, criam um peso que dificulta tanto o caminho de quem ficou quanto o processo espiritual de quem partiu. Por isso, muitos relatos falam de impulsos interiores que surgem nesse momento. Uma vontade repentina de perdoar, um desejo inesperado de rezar, uma lembrança boa que surge no lugar de uma memória dolorosa. Não é como se alguém estivesse enviando mensagens, mas como se o amor encontrasse uma forma silenciosa de reorganizar o coração. Essas mudanças internas costumam ser mais importantes do que qualquer sinal externo. Outro ponto que aparece com frequência nesses relatos é a noção de que esse retorno não é igual para todas as almas. Algumas passam por esse momento com serenidade profunda, outras com certo peso interior. Isso não tem relação direta com o quanto a pessoa foi boa ou má, segundo critérios humanos, mas com o nível de apego,
de arrependimento e de consciência espiritual que ela alcançou ao final da vida. Ainda assim, todas recebem essa permissão como gesto de misericórdia. Esse detalhe muda completamente a forma como a gente enxerga a oração pelos falecidos. Ela deixa de ser apenas um costume repetido e passa a ser um ato vivo, necessário e eficaz. Muitos ensinamentos espirituais apontam que a oração feita nesse período tem um impacto especial, porque encontra a alma num estado de abertura total. Não porque Deus precise disso, mas porque a alma está finalmente consciente daquilo que realmente importa. É por isso que algumas tradições falam da importância de criar um ambiente mais recolhido nesses dias. Não como obrigação rígida, mas como cuidado. Menos barulho, menos distração, mais silêncio interior. Não para provocar nada, mas para estar disponível. Para não atravessar esse momento como quem passa correndo por algo que poderia transformar a forma de viver o luto. O mais bonito é perceber que esse ensinamento não incentiva o apego ao passado. Pelo contrário, ele ajuda a soltar. Quando a despedida acontece, mesmo que de forma invisível, algo dentro da gente se reorganiza. A dor não some, mas muda de lugar. O sofrimento deixa de ser desespero e se transforma em saudade serena. A ausência deixa de ser um buraco e passa a ser memória viva. Talvez você esteja ouvindo isso tudo e pensando em alguém específico. Talvez esteja lembrando de uma noite estranha, de um sonho marcante, de uma sensação que nunca soube explicar. Talvez esteja apenas refletindo sobre como lida com perdas, antigas ou recentes. Seja qual for o seu caso, saiba de uma coisa: esse tipo de reflexão não é fraqueza, nem fuga da realidade. É maturidade emocional e espiritual. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se ele está tocando em lugares profundos da sua história, eu quero te fazer um convite muito sincero, diferente de qualquer pedido automático. Se inscreve no canal para continuar caminhando por esse tipo de reflexão. E se sentir que faz sentido, compartilha nos comentários a sua experiência. Conta se você já viveu algo parecido, se aprendeu algo novo aqui, ou simplesmente como esse tema te fez sentir. Quando alguém escreve a própria história, ajuda outras pessoas a entenderem a delas também. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Não é qualquer pessoa que se permite refletir com profundidade sobre a morte sem fugir, sem ironizar, sem tentar racionalizar tudo para não sentir. Falar sobre esse instante de despedida da alma é, no fundo, falar sobre o valor da vida enquanto ela ainda acontece. Porque quando a gente entende que existe um fechamento espiritual, um gesto final de amor, também percebe que nada do que vivemos é descartável. Muitos ensinamentos espirituais antigos afirmam que depois dessa despedida silenciosa, algo muda de forma definitiva. A alma segue seu caminho e os vivos, mesmo sem perceber de imediato, começam lentamente a reorganizar o próprio coração. Não é um corte seco, é um processo. A dor não some de um dia para o outro, mas perde aquela sensação de abandono absoluto. Algo se acomoda por dentro, como se uma peça fora do lugar finalmente tivesse encontrado seu encaixe. Esse entendimento também muda a forma como lidamos com o tempo depois da perda. Em vez de viver apenas tentando esquecer, a pessoa passa a integrar a ausência à própria história. Não como ferida aberta, mas como parte da própria identidade. O amor que existiu não é apagado. Ele apenas muda de forma. E isso é profundamente libertador, porque tira o peso da culpa de seguir em frente, como se viver fosse uma traição a quem partiu. Outro ponto importante é que esse ensinamento não incentiva a busca obsessiva por sinais. Pelo contrário, ele ensina a confiar. A alma não retorna para ser vigiada, nem para ser testada, nem para provar nada. Ela retorna porque o amor verdadeiro precisa de fechamento. Quem vive esperando manifestações visíveis quase sempre se frustra. Quem vive com o coração aberto, mesmo sem perceber nada extraordinário, costuma receber algo ainda mais valioso: paz. Com o tempo, muitas pessoas relatam que começam a sentir uma presença diferente daquele falecido. Não uma presença constante, nem perturbadora, mas uma memória viva que não dói como antes. Lembrar deixa de machucar.
e passa a aquecer. É como se a lembrança fosse acompanhada de uma certeza silenciosa de que está tudo em ordem, mesmo sem entender exatamente como. Esse tipo de compreensão também traz responsabilidade, porque se todos nós vamos passar por esse mesmo caminho um dia, então a forma como vivemos agora importa muito mais do que imaginamos. As palavras que deixamos de dizer, os pedidos de perdão que adiamos, os gestos de amor que postergamos achando que ainda há tempo. Tudo isso ganha outro peso quando a gente entende que o fim chega sem aviso e que o arrependimento tardio é uma dor que poderia ser evitada. Talvez o maior ensinamento desse tema seja esse. Não espere a despedida espiritual para viver com verdade. Ame agora. Perdoe agora. Diga o que precisa ser dito enquanto ainda há voz, presença e toque. Assim, quando chegar o dia de partir, porque ele chega para todos, a despedida será leve, não carregada de pendências. Para quem perdeu alguém recentemente, esse conhecimento não apaga a dor, mas oferece algo raro, sentido. Um sentido que não vem de explicações frias, mas da ideia de que Deus não abandona ninguém, nem mesmo no instante da morte. Que existe cuidado até no fim, que existe ternura até na separação. E para quem ainda não viveu uma perda tão próxima, essa reflexão serve como um chamado silencioso para viver melhor, com mais presença, menos dureza e menos adiamentos. Porque no final, não é o que acumulamos que permanece, mas o que fomos capazes de amar.